todas e a todos. Muito obrigado pela presença. Essa é a terceira reunião da Câmara Técnica sobre Economia de Carbono, do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. E nós temos a presença aqui também de vários companheiros da Coordenação Nacional do Fórum, o coordenador Sérgio Xavier. Vejo também a Branca Americano, também está em outra Câmara Técnica, dentre outros. Então, agradecer mais uma vez aqui o trabalho da nossa comissão de redação, que contou comigo e o Shigeo na supervisão, com o Ronaldo Ceroa, Caroline Prono, a Alessandra Lemen não vai poder vir hoje, a Fabiana Vidigal também. Bem, então, nós tivemos, desde a reunião passada, um documento que foi preparado pela Comissão de Redação, foi apresentado, foi colocado no Google Drive, a pasta, para receber comentários, seja editando diretamente no Drive, seja através de mensagens por correio eletrônico para os integrantes da comissão de redação. Isso, porém, não aconteceu. Nós não tivemos, assim, nenhum registro de e-mail, nem de modificação no documento online. Se eu estiver errado, se tiver havido alguma dificuldade técnica, por favor, é o momento agora de me corrigir. Houve, sim, manifestações no nosso grupo de WhatsApp, que houve, essencialmente, algumas pessoas comentando positivamente, dando algumas sugestões. Houve uma pessoa que parece não estar aqui hoje, que emitiu uma discordância com relação a um ponto, que era sobre a participação ou não do agro no Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, né? E foi também objeto de outras intervenções que rebateram esse argumento. Basicamente, nós estamos no ponto de endossar esse documento. Pensamos em, naturalmente, adotar um enfoque participativo, a imagem do que a exemplo do que o Fórum, a Coordenação Nacional fez para a carta aberta ao presidente Lula, que tinha o prazo até ontem de adesões para todos os membros do Fórum, ou de aprovação na íntegra, endosso e assinatura, ou se abster de endossar, ou endossar colocando alguma ressalva. Evidentemente, todos devemos estar cientes de que houve um avanço na negociação do Congresso. O Congresso vai examinar o PL 182/2024 hoje. Já houve o parecer da senadora Leila Barros ontem, foi disponibilizado. Uma série de emendas foram apresentadas. Até onde se pôde acompanhar, uma emenda foi aceita, outra foi rejeitada, outras emendas continuavam a chegar. Isso adentrou o dia e eu não tenho mais informações. Acredito que teremos que aguardar a noite de hoje, quando teremos finalmente uma decisão ou não sobre a aprovação. E essa aprovação no Senado fará com que o documento do projeto de lei seja enviado para a Câmara, né? Então, nós temos também nessa reunião, além de finalizar o nosso posicionamento sobre esse documento, que evidentemente vai ter que ser revisto no sentido de o que for fato consumado de um projeto de lei já aprovado, ficar registrado no documento como um posicionamento do Fórum
e fica como sugestão para o aprimoramento desse instrumento no futuro. Diversos mercados de carbono regulados tiveram uma evolução ao longo do tempo, particularmente o esquema europeu, que está em vigor desde 2005, vai completar 20 anos no ano que vem, e a gente sabe que esses sistemas são dinâmicos, são passíveis de aprimoramento. Então, será importante a gente registrar, enquanto fórum, um posicionamento no sentido de que julgamos mais adequado, que pode vir a ser modificado no futuro em possíveis aprimoramentos da lei e, naturalmente, com ênfase no que, dentro do que for aprovado do projeto de lei, o que poderá ser regulamentado pelo órgão gestor e pelo órgão superior, né, vinculado, segundo a última versão, ao Conselho Interministerial, ao Comitê Interministerial de Mudança Global do Clima. Então, basicamente, essa é a posição que a gente tem no momento. Eu queria convidar o Sérgio Xavier a colocar um pouco a sua visão também desse processo, de como a gente pode contribuir da melhor forma possível, seja para a regulamentação da lei que será aprovada pelo Congresso agora. Existem ainda possibilidades, teoricamente, de veto, né, de alguns artigos pela presidência, mas, enfim, isso também pode ser visto se vale a pena que esta Câmara Técnica e o Fórum sugiram algum tipo de veto ou não. Quer dizer, terá que ser feita uma análise do texto final sobre isso, né? E como a gente pode se posicionar. A ideia é que daqui até a nossa última reunião do ano, né, conforme a gente tinha previsto, esse era um momento de grande incerteza política, né? Essa era um dos cenários possíveis, e que me parece, inclusive, o melhor, de termos algum projeto de lei aprovado, mesmo que não seja o projeto ideal, na nossa visão, e para iniciar o processo. E, a partir daí, então, veremos como podemos continuar a contribuir e da forma mais adequada de exprimir o nosso posicionamento. Sérgio, gostaria de ouvir seus comentários a respeito. Talvez o Sérgio esteja fora do computador. Não sei se sobre esse assunto algum outro colega da coordenação. Desculpe. Sim. Ok. Bom, desculpem, eu estou aqui, estava me deslocando e não estava conseguindo me conectar aqui no microfone, na câmera, enfim, peço desculpas a vocês. Na verdade, Emílio, eu estava aqui querendo ser um privilegiado ouvinte, né, dessa reunião de vocês. Nem queria falar, eu queria acompanhar. Sei que vocês estão fazendo um trabalho super consistente, eu queria parabenizar e dizer que estou aqui apenas acompanhando a reunião para entender o que vocês estão desenvolvendo nesse tema, é fundamental nesse momento. E no final da reunião, talvez em outro momento, eu possa até dar algum informe sobre outras ações que a gente está desenvolvendo, mas eu queria não atrapalhar o processo aí de vocês. E eu estou aqui ouvindo. Na verdade, eu não entrei imediatamente porque fiquei com dificuldade aqui de ligar a câmera, que eu estava me deslocando. Mas vou continuar aqui com vocês, acompanhando. E mais uma vez, parabéns a você e toda a Câmara, todos os integrantes aí da Câmara, por esse trabalho super profundo, consistente e qualificado. Muito obrigado. Perfeito, Sérgio. Muito obrigado pela confiança. Então, podemos seguir adiante. Então, eu gostaria, para simplificar, colocar como primeiro ponto de pauta
inicialmente o documento como ele está até hoje, o acúmulo que nós alcançamos com o trabalho, primeiro nas duas discussões das reuniões anteriores e, subsequentemente, com a, a formatação pela comissão de redação e a troca de opiniões que tivemos no grupo de WhatsApp. Então, sugestão de encaminhamento. Existe algum ponto, já que não houve, digamos, manifestação por escrito, que algum participante queira colocar como ressalva ao documento, assim como foi feito na carta ao presidente, na forma em que ele está, ou podemos considerá-lo como aprovado esse conteúdo que nós temos até agora, que provavelmente não será mais pertinente de ser divulgado amplamente, uma vez que a lei seja aprovada, mas que já nos fornece uma base para depois a própria comissão de redação poder avançar no sentido do que eu coloquei aqui no início. Em primeiro lugar, propor diretrizes, sugestões, recomendações para a regulamentação da lei. Eventualmente, e isso será discutido na próxima reunião em dezembro, sugerir algum tipo de veto, se for o caso, mas acredito que a ideia, seja do executivo como do legislativo, é gerar um fato político antes da semana que vem, com a conferência, a COP29 em Baku, da Convenção do Clima, de forma que possivelmente essa lei já terá sido totalmente aprovada até lá, de forma que a possibilidade de sugerir algum tipo de veto me parece muito remoto. Mas, enfim, todos os cenários têm que ser considerados, né? Mas, em princípio, a ideia é que o documento tenha certamente recomendações para a regulamentação e algum tipo de posicionamento mostrando pontos da lei que podem vir a ser aprimorados no futuro na visão da sociedade civil representada aqui no fórum. Ok? Então, este seria o primeiro ponto de pauta. O segundo ponto de pauta, após a discussão do documento como ele está, e se tem alguma ressalva que alguém queira fazer, que eventualmente possa vir a ser consensuada aqui, né? Podemos dedicar algum tempo dessa reunião a isso, já que não houve encaminhamento por escrito. Se não, podemos sempre ter ressalvas individuais, conforme foi o documento da carta aberta ao presidente. E, no segundo momento, podemos ter como o segundo ponto de pauta a discussão sobre os próximos passos, sobre como o fórum pode vir a se manifestar da forma mais construtiva diante de um projeto de lei que até ontem, até onde eu acompanhei, parece que será aprovado com uma série de pontos que nós julgamos, né, não satisfatórios e que podem vir a ser aprimorados no futuro. Então, em primeiro lugar, há um acordo sobre esse encaminhamento, podemos trabalhar com esses dois pontos de pauta para acelerar os trabalhos. Ok? Gustavo quer falar ou está sinalizando que está de acordo? Não, eu queria só. Tudo bem, Emílio? Bom dia a todos, a todas. Eu estou de acordo com esse ponto. Eu queria só, na verdade, propor um ponto de pauta, que é, para além do PL, né? A gente tem discussões aceleradas aí para tentar viabilizar e apresentar na COP também a taxonomia sustentável do Brasil. E segundo fontes lá no Ministério do Planejamento, tem uma verdadeira
força-tarefa para incluir o gás na taxonomia sustentável. Eu acho que a gente deveria considerar uma manifestação também a respeito disso, dado que isso também é uma agenda ali para a COP. Então, queria propor esse ponto de pauta. Ok. Eu não sei se tem mais alguém acompanhando esse tema. Por enquanto, o nosso planejamento até o final do ano era trabalhar sobre o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, mas efetivamente me parece um tema relevante que o Gustavo vem trazendo. Talvez a gente pode colocar como terceiro ponto, o Gustavo dar um informe sobre isso e a gente refletir se temos condições de nos manifestarmos, já que o prazo também é super restrito aí até semana que vem. Obrigado, Gustavo, pelo ponto. Mais algum ponto a ser colocado na reunião de hoje? Ok. Então, sobre o primeiro ponto de pauta, aprovação do documento. Ah, alguém da comissão de redação, Caroline, por favor, você pode mostrar a última versão? Bom dia, Emílio. Você quer que eu projete na tela a última versão? Talvez é sempre bom, né, a nossa. Só um segundo. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, perfeitamente, pode seguir. Essa primeira apresentação que eu escrevi, eu deixo depois para a coordenação nacional do fórum, Sérgio, demais colegas, verificar se tem mais alguma coisa. Naturalmente, vai ter que ser ajustada caso o projeto de lei seja aprovado, né? E possivelmente a ideia aqui é dar um contexto de onde vêm os comentários e recomendações que vão vir em seguida. Pode passar para as considerações. Aqui também, obviamente, esse texto de introdução, caso o projeto de lei seja aprovado, a gente vai ter que retomar um pouco o que foi dito há pouco, né? Ou seja, de que saudamos a criação do instrumento, finalmente, com grande atraso, mas há também aspectos no texto que podem evoluir, assim como foi o caso em outras jurisdições. Ok, Luiz Henrique, obrigado pelo comentário. Podem colocar comentários no chat, como ele fez, também é bem interessante. Em seguida, sobre o tipo de metas, quem queria comentar esse ponto da comissão de redação, por favor? Desculpa, Emílio, qual é o ponto? É o ponto É que, 1. Você pode falar sobre o tipo de metas que você sugeriu que fossem também por intensidade uma possibilidade. aquilo que nós falamos na reunião passada. Bom dia a todos. É, o texto, eu agora não cheguei a olhar com cuidado se houve alguma inserção de alguma possibilidade de flexibilizar, ou pelo menos de apontar que tipos de metas podem ser utilizados. Tem a meta absoluta, a meta por intensidade. Tá? Eu não sei se alguém do grupo aqui viu, eu estou procurando, não estou achando nada que permitisse isso no artigo 21 no Plano Nacional de Vocação, como nós sugerimos, pode estar em outro lugar. Ok. Ficaria então como sugestão, caso viesse a ser revista a lei no futuro. Emílio, eu até se me permite só uma interrupção, até a regulamentação sabe que toda regulamentação, às vezes, ela dá uma torcida no texto da lei, né? E isso, como não está proibido, né, textualmente,
Então, sempre será possível. Então, acho que é importante, você falou muito de uma revisão da lei, mas é importante também algumas coisas que nós estamos falando aqui, elas são possíveis de serem incluídas numa regulamentação. Sem E mais dúvida. ainda, elas podem ser incluídas em um plano de alocação mais lá na frente, quando o negócio estiver pacificado, as pessoas mais tranquilas, né? Por favor, O Sérgio problema, Serafini, microfone, por favor. Sim, pode. então, o problema é não fechar portas, né? Não ter coisas fechadas, como em alguns casos aqui aconteceram. Tá? Mas nesse aí fica a mensagem, acho que ela é importante. Exato. Acho que o Ronaldo fez bem em complementar isso. Como eu disse, a ênfase é na regulamentação. O que puder ser feito por regulamentação, ótimo, mas o que for proibido, aí realmente tem que ficar para marcar posição. Essa é a ideia, independentemente de quando vai haver uma possível revisão dessa lei e, obviamente, o julgamento dos especialistas também vai evoluir até lá. A Alexandre queria fazer um comentário? Eu queria. Ronaldo, obrigado por ter trazido esse ponto. A gente está naquela situação que é o ótimo é inimigo do bom e que a gente não sabe o que que é necessariamente os limites do que a gente quer frisar, né, destacar como pontos que devem estar na lei. E eu fico com essa dúvida em relação a gente trabalhar que não seja efetivamente agora metas absolutas. Então, o ponto tá muito difícil de aprovar. Quanto mais complexo ficar, maior é a chance de não já, né? Enfim, a gente sabe que esse não é um projeto bom, ele é um projeto possível, pelo menos essa é a minha leitura. E aí trazer mais complexidade na discussão de metas, obviamente que esse é um ponto super relevante, mas eu fico imaginando as 500 ponderações de tipos diferentes de meta. Então, eu não sei se a gente deveria frisar para colocar isso agora até a sanção presidencial. É isso, obrigado. Obrigado, Alexandre. Acho que você tem toda a razão. Pode dar ruim, né? Como se diz na gíria, né? Ainda hoje, né? Não sabemos. Mas, enfim, o importante é ter o mercado. Mas, assim como nós estamos fazendo esse trabalho, né, num contexto difícil com relação ao cronograma, já que começamos já com o projeto de lei podendo ser aprovado a qualquer momento, né? Da mesma forma, com relação à regulamentação, a gente pode divulgar amplamente, publicamente, um documento com uma certa antecipação, fazendo recomendações, né? Ou seja, esse documento, pelo que eu estou entendendo, ele não será divulgado. Estou partindo do cenário de que vai haver aprovação do projeto de lei. Então, não seria para contribuir para o projeto de lei. Na verdade, a gente, desde o início, começou um pouco considerando esse como um dos possíveis cenários, porque a qualquer momento, e obviamente havia um interesse político grande que houvesse projeto de lei aprovado até a COP. Então, a ideia da questão da meta seria um pouco de chamar a atenção para esse ponto como uma possível forma de colocar na regulamentação da lei, não para prejudicar a negociação política em torno da lei propriamente dita. E se não for proibido, eventualmente essa seria uma forma de colocar. E aí a discussão vai se dar entre o órgão gestor, o comitê, como está hoje no projeto, né? O comitê de assessoramento, que tem representante de estados, municípios e também dos próprios entes regulados, né? E depois levado para decisão pelo órgão superior do SBCE decidir o que fazer. Então, seria mirando este processo antecipando esse processo que vai ocorrer no futuro. Ok. E tem o ponto 2, governança. Quem quer comentar da comissão de redação?
Bom dia a todos e todas. Aqui também é praticamente o mesmo que nós já discutimos na última reunião, né? A nossa sugestão é de ter aqui no órgão superior um órgão interministerial similar ao que é o CIM, né? O Comitê Interministerial de Mudança do Clima. Em particular, o próprio CIM talvez fosse este órgão adequado a assumir essa posição. E nos parece até que a minuta apresentada pela senadora Leila incorporou essa visão. Então, aqui a gente trouxe algumas justificativas do porquê que aquela configuração do projeto de lei, tal como estava, não funcionava também. Mas acho que um dos primeiros argumentos aqui também é olhar para as boas práticas internacionais, é algo que guiou a nossa análise ao longo de todas essas recomendações, e constatar que, de fato, essa configuração de se ter no topo aí da governança desse órgão, dessa gestão desse sistema, uma instância reguladora superior do executivo, como sendo o mais apropriado, e, portanto, sem participação de outros entes que não teriam essas atribuições. E aqui também, claro, sem deixar de reconhecer a necessidade de haver o devido envolvimento, inclusive dos agentes regulados, e nos parece que o PL traz essas instâncias, já com o Comitê Técnico Consultivo e, em particular, a Câmara de Assuntos Regulatórios. Então, essa foi a nossa proposta aqui. Ok, perfeito, Caroline. Não sei se há alguma manifestação, mesmo que isso tenha sido incorporado, eu creio que seria interessante manter no texto, no nosso documento. A gente pode ajustar a redação no sentido de confirmar e aprovar essa alteração, né, através desse parecer, justamente mostrando que a regulamentação e a evolução do SBCE tem que sempre ter como referência, né, as boas práticas que a gente tem a nível internacional. Ok? Podemos passar para o próximo ponto: infrações e penalidades. Bem, este ponto eu posso até comentar, mas a rigor aqui a contribuição foi da nossa colega Alessandra Lemming, que acho que não pôde estar aqui hoje. Também acho que já tínhamos tratado disso da outra vez. Talvez a exceção aqui é que a gente trouxe um pouco mais de clareza para o que seriam as referências na legislação brasileira, que talvez fossem mais adequadas para indicar esse patamar do faturamento bruto de limite aí que deveria ser estabelecido pela lei. A rigor, a gente entende que seria ideal não haver nenhum tipo de limitação, mas se for necessário, inclusive por questões do nosso sistema jurídico aqui brasileiro, que requeira esse tipo de limitação para que não se exceda aí ao infinito essa possibilidade de penalidade. Ainda assim, a gente sugeriu aqui que esse patamar, então, fosse mais próximo de legislações como a lei anticorrupção e a lei do CAD, que estabelecem um limite de 20% do faturamento bruto, enfim, nessa linha aí a gente tem alguma correlação com o máximo da legislação brasileira, que é punitiva, porque a gente entende aqui que o grau de punição deve ser bastante severo. Ok. Acho que aqui se aplica o mesmo comentário que fizemos sobre o primeiro ponto das metas. Assim que, de acordo com o cenário que parece ser o mais provável, o projeto de lei seja aprovado, eu gostaria, inclusive, de solicitar que os membros da Câmara Técnica enviassem suas contribuições, pode ser por WhatsApp também do grupo, se parecer a forma que é mais conveniente, que o
as pessoas se sentem mais à vontade sobre pontos específicos como esse, em que a gente poderia, eventualmente, transformar isso em recomendações para regulamentação, desde que não seja, digamos, vedado pela lei, né? Então, eu creio que isso seria. Vamos ver como é que vai ficar no texto final. Isso que seria a forma de tratar esses pontos. Ok, podemos passar para o quarto, destinação de receitas. Emílio, posso tirar uma dúvida aqui de ordem de caminhamento Sim. político? É, para a sanção presidencial, eu entendo que a gente pode sugerir cortes, né? Não mudança de texto, ou pode os dois, correndo o risco de, obviamente, isso voltar e ser alterado, não é? Só se você conseguir só 2 minutos dar um pouco como esse processo político, eu agradeço. Obrigado. Eu não sei o que pode vir a ser o resultado, né, do projeto de lei. Ainda há uma passagem pela Câmara, né? E na Câmara, porém, creio que também, dada a característica do processo, né, do projeto original da Câmara, creio que seja mais difícil que, politicamente, que a gente possa ter alguma alteração no sentido desses pontos que nós estamos colocando. Mas não sei, eu acho que tudo isso, você tem toda a razão, a gente tem que fazer uma análise à luz do que vai sair do Senado agora. E aí julgar. Creio que o cenário que se desenha mais provável é um cenário que haja, digamos, numa visão também positiva, construtiva, de que se realmente ocorrer a aprovação do projeto de lei, porque se não ocorrer a aprovação do projeto de lei, aí teremos tempo no ano que vem de voltar à carga com esses pontos e outros para a discussão de um projeto de lei, e aí serão recomendações realmente para a lei. Mas caso haja, num prazo muito rápido, uma tramitação célere de aprovação pelo Senado e em seguida pela Câmara e sanção da lei, né? Basicamente, essas recomendações ficam para regulamentação, tá? E aí a ideia seria que na regulamentação, tudo que não for vedado pela lei, que a gente possa enquadrar, a gente sugira como recomendação. Mas eu não sei, não sou cientista político, especialista no Congresso brasileiro, de forma que tudo depende do que vai ocorrer. Sobre a destinação das receitas, esse é um ponto importante. Ronaldo, quer comentar? O texto acabou fazendo o que a gente propôs que não fizesse, que é amarrar percentuais, né? Já era uma tendência do Senado nesse sentido, né? Então, tem 75% dos recursos são para esse fundo. E, assim, pelo texto da lei, é um fundo que serviria para desenvolvimento tecnológico. O primeiro ponto é essa amarração do percentual, né? Porque isso amarra, né? Não dá flexibilidade. Hoje, você talvez precise de 80%, 90%, amanhã precisa de 40%. De repente, um momento você precisa fazer tax recycling, outro momento você precisa fazer compensação distributiva. Então, você amarra logo 75%. Tá? Sem falar de outros penduricalhozinhos que tem, né? De alocação de receita. Então, ficou muito ruim, né? Esse fundo que visa o desenvolvimento tecnológico é mais ou menos o que a comunidade europeia faz, mas financiar a adoção de tecnologias de baixo carbono, quer dizer, um crédito subsidiado para você fazer o que já existe,
tá? Do ponto de vista teórico e prático, isso não é bom, né? Porque você tem outras fontes, né? Esse recurso aí devia ser para desenvolvimento tecnológico. Mas, enfim, em todo o país, principalmente no Brasil, né? Essa é a parte mais importante, né? Não é como é que eu arrecado, como é que eu distribuo. Então, não ficou letra morta, isso aí. Exato. O que eu acho mais lamentável é que não houve nenhuma preocupação com questões de equidade e eficiência, que era a nossa preocupação nesse ponto, Exato. né? É uma maneira, né? A gente sabe quem está pressionando, é uma maneira do setor dizer assim, ó, esse dinheiro não vai para o caixa do governo, vem para a gente, Exato. tá? É a captura pelos Então, regulares a do captura e uma credor. suspeição, né? Suspeição também, né? Porque pode ser que algum momento fiscal ou de ciclo econômico, e o governo diz, vou ficar com esse dinheiro um tempo fazendo caixa. Então, existe essa preocupação, né? É natural, legítimo. Mas essa amarração veio, parece que vai ficar, né? Aquele item de no mínimo 15% para funcionamento do sistema, também me parece muito Ficou. injusto, né? Porque É. é algo incentiva a ineficiência da burocracia, que basicamente, né, contra É, toda a prática internacional, quer dizer, um custo operacional de até 10% poderia ser razoável, mas você dizer no no mínimo mínimo, 8%, em vez de ser até no 10%, mínimo. quer dizer, é algo completamente fora É, de propósito, do ponto de vista técnico. Agora, 15 mais 75 dá 90%, né? Não sei, é. o que que os especialistas jurídicos vão dizer sobre os outros 10%, né? Porque, eventualmente, a gente pode insistir nessa tecla de que tem que haver alguma. Quer dizer, há uma menção a comunidades indígenas, mas pelo menos que É 5%, 5%. 5%. Então fica ainda 5%. Mas saiu o fundo de turismo, saíram algumas coisas, né? Saiu o fundo de turismo, já foi um grande ganho, é verdade. É. Mas o meu ponto é que a soma não é 100%. Quer dizer, a questão é se, sobre o que sobrar desse bolo, se não tem, pelo menos, deixar uma semente para o futuro de que é a forma de você ter alguma preocupação com uma transição justa, né? Exato. Usar essas receitas de uma forma que busque um aumento da equidade com eficiência econômica, como a gente tem Exato. feito nas nossas simulações de impactos macroeconômicos e sociais da transição no Brasil. Então, esse me parece um ponto importante, que a gente marque posição, pelo menos. É. Ok? 1,5 fases. Esse aí também foi só um grito pela liberdade, mas é porque essa era a parte que vinha menos tocada, né, em todas as versões. Você pode mandar isso para a Câmara dos Vereadores de Mossoró, que vai ficar esse negócio aí. Porque vamos empurrar isso aí, vamos fazer isso aí de uma maneira bastante detalhada. Ou seja, vamos adiar essa implantação aí até que todo mundo fique tranquilo, etc. Tal. Que é legítimo também, né? Mas não é. A experiência internacional diz que você pode trocar o pneu com o carro andando, aí começando a colocar, mas não ficou nem um pouco. Também não tinha esperança disso, não, porque, como eu falei, né? Qualquer versão que sai do Executivo, da Câmara ou do Senado, esse artigo fica incólume e pouco questionado. Acho que é uma tendência mesmo de fazer as coisas de uma maneira bastante lenta, né? O problema é que aqui nesse caso, né, não sei como é que a interpretação poderia ser
para acelerar, né? Mas porque pelo menos 5 anos estão dados. Basicamente, isso, creio que não tem muita volta se o projeto de lei for aprovado desse jeito, mas pode ser colocado de novo para marcar posição e, eventualmente, revisões futuras. Isso provavelmente vai precisar de uma revisão mesmo. Porque você está Prazos dizendo, são você está dizendo para os bastante. agentes econômicos, só daqui a 5 anos, de repente, você aparece com alguma coisa, isso não é bom também, né? Ok. Passar para o Red Plus. Então, vou falar também do RED. O RED foi um pouco de decepção, né? Porque se você ler o relatório da senadora, que ela apresentou, estou tomando como aquele que estava no site, ela bem explícita, né? Sobre a necessidade de diminuir, simplificar o texto que fala sobre RED, etc. Não chegou ao ponto de dizer que, por questões do acordo que eles fizeram, que não precisava ter RED aí. E aí manteve um controle muito grande da CONARED. Por exemplo, todo RED jurisdicional vai ter que ser informado da CONARED, tá? Aí a CONARED vai ter que manter registro disso. A CONARED também vai manter o registro, porque foi mantido o texto com menos repetições, mas que não pode ter dupla contagem e venda antecipada entre rede jurisdicional e rede privada. Que é impossível, mas, enfim, é uma preocupação lá deles, tá? E deles que eu estou falando, é do setor agro, é de uma parte, tá? Então, até por falta de compreensão de como é que as coisas funcionam, que tem uma novidade, não estou desmerecendo ninguém. Também demorando um tempo para entender. Então, essa centralização na CONARED é ruim, porque se você tiver algum contraditório, algum debate na CONARED, porque alguém mandou um documento para eliminar, mas ele está questionando se foi eliminado ou não, você criou um passo burocrático, né? Que você não tem em outros projetos de rede privado, vai ter no jurisdicional, tá? Que vai diminuir o valor desses créditos, né? Mas isso também não impede, tá? Depois vem no artigo 43, tudo que foi tirado, limpado ali do texto da Câmara, segundo o relator, mas no artigo 43 começa a dizer: quem não participar de rede não pode sofrer, né? Várias salvaguardas, né? Porque agora não é só que eu posso manifestar que eu não quero participar do rede jurisdicional, que é impossível, ninguém vai lhe pedir. O rede jurisdicional não tem nada a ver com você, tem a ver com o território. Se você desmatou ou não desmatou, o território vai ganhar em cima da performance da média. Como é que essa média vai ser calculada? Vai ser entre as partes lá, tá? E se você performou ou não, depende disso. Inclusive, a única sanção que eu poderia ter é se você se mandar lá para a rede, não quero participar do rede jurisdicional, pode ser que o governo também diga também, você não vai ganhar os benefícios. Quando quiser pegar o dinheiro do rede jurisdicional e der crédito para a terra, não vou dar para você. O que também acho que nenhum governo vai fazer, porque ele interessa é a performance do território. Não adianta excluir ninguém. Então, a geração de valor do rede jurisdicional não tem nada a ver com os estabelecimentos, tem a ver com a média. Se da média aquilo for negativo, não interessa ter um estabelecimento que reduziu 90%. Paciência, não vai ganhar nada. Tá? Mas a alocação do recurso também ela é independente de quem participa. Tá? Claro que o Estado vai ter sempre poder orientar, o dinheiro não dá para fazer tudo. Por exemplo, uma região onde teve muita gente que não quis participar do RED, pode ser que ele diga, bom, então vou dar esse dinheiro para outra região. Tá? Então, isso ficou ainda muito presente lá. E parece que não houve espaço de manobra para retirar todas essas salvaguardas desnecessárias, né? Qual o problema da salvaguarda? É desnecessária? Não vai. Não, é porque ela cria um contraditório, né? Ela cria uma interpretação lá no futuro que não é necessariamente a mesma para todo mundo. É tanto texto que, né? Desculpe, Caroline e outros colegas, que advogado
tende a encontrar brechas. Tá? Ficou melhor? Ficou. Tá? Pelo menos está mais bem organizado. Tá? Mas continua com os mesmos vícios. Né? Alexandre, você pediu a palavra? Eu pedi todos os pontos aqui, de novo, eles trazem considerações e olhares. No nosso olhar inicial, primeiro não tinha que estar toda essa leitura de Red, mas uma vez que entrou, a Kona Red tinha que ter um papel central, deveria ter um papel central, inclusive muito mais do que ser só ouvido, né? Muito mais uma questão de gerenciamento do que estava acontecendo em relação a esse tipo de atividade. Então, eu estou discordando do Ronaldo, mas obviamente eu acho que esse aqui não é o fórum de conversas, né, sobre isso. Mas também tem uma leitura de que não necessariamente, a hora que você coloca esses layers de gestão, você está burocratizando. Às vezes você está colocando mais transparência, inclusive isso pode, a priori, valorizar o que sai de lá. Né? Então, essa é de novo, um dos trick points em relação ao PL como um todo, mas nessa consideração específica sobre o Conarred, eu achei que vale a pena ter falado. Obrigado, viu? Ok. Passar para um próximo ponto. Bom, aqui posso falar sobre o tema dos itmos, que também a gente já tinha discutido na última reunião, e, e nós vimos que efetivamente essa última minuta traz algumas modificações no texto, um pouco em linha com o que a gente sugeriu, que é no sentido de esclarecer que essa autoridade que efetivamente vai poder estabelecer as condições para autorização de itmos, né? Não é uma autoridade necessariamente do SBCE, é o SIM, é o Comitê Interministerial de Mudança do Clima. Então, a nova minuta traz explicitamente o SIM como sendo este órgão. Eu acho até que essa tinha sido uma sugestão, um comentário do Thiago Viana na última reunião, né, que, no fim das contas, se de fato, se houver uma mudança para transformar o órgão superior no SIM, novamente, né, como era no método do PL do Senado no passado, então está resolvido o problema, porque o que importa é que o SIM seja o órgão que vai tomar essa decisão e estabelecer essas condições. E de fato, o PL, agora, como está com a nova minuta da senadora Leila, traz essa disposição que cabe ao SIM esse papel, mas também porque o SIM passa a ser o órgão superior, né? Então, inclusive, já não tem mais aquela linguagem que havia antes de um órgão superior e deliberativo. Agora, a governança é SIM, órgão gestor, né, e demais órgãos. Então, de fato, o SIM está reconhecido nominalmente ali como sendo este órgão superior aqui do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. E isso, então, resolve, acho que de certa forma, mas, por outro lado, a nossa recomendação mais adequada que teria sido, ou em linha com a nossa recomendação, o mais adequado teria sido suprimir completamente essa questão de dentro do SBCE, por ela ser estranha, né, por ser uma questão de gestão do orçamento de carbono brasileiro, que não pertence exatamente a esse sistema, embora seja um tema atinente aí às competências do SIM. Então, não tivemos exatamente, ou pelo menos por enquanto, nossa recomendação capturada pelo texto 100%, mas acho que, da forma como está, pelo menos reserva aí essa competência para o SIM em relação a essa matéria de autorização para itens. Perfeito. Creio que, eventualmente, podemos pensar em algum ajuste de redação, mas, de certa forma, dada a complexidade do tema, eu creio que seja até normal esse tipo de confusão que se faz, mas, basicamente, eu creio que, tendo sim como órgão
superior e, basicamente, isso vai estar no âmbito do executivo, sem mais uma competência do SIM. Claro que o SIM, no passado, tem trabalhado com vários tipos, né, de comitês, agora tem os grupos de temporários de assessoramento técnico, no passado houve um grupo executivo, enfim, ele cria várias subcomissões que podem atender aos vários temas e se especializar na discussão de cada um desses temas. Próximo ponto. Bom, aqui a gente reorganizou até o documento anterior para trazer essa distinção de temas, né? Falamos primeiramente dos temas que são elementos essenciais de um SBCE, depois elementos estranhos aí que dizem respeito ao mercado voluntário de carbono, e aqui tem uma categoria meio residual, né, de outros temas que são que acabam também sendo estranhos ao SBCE e a gente trouxe para uma categoria residual. Um deles é a discussão sobre uma obrigação de compensação de emissão veicular, inclusive por meio de créditos de carbono do mercado voluntário. Este era o artigo 59 do PL. Aqui, não sei o quanto precisamos nos aprofundar, porque aparentemente já foi acomodado no texto da senadora Leila, né? Então, o artigo 59 não mais está no texto, porque acho que procedia mesmo a análise nos moldes até do que nós comentamos aqui, inclusive com problemas de constitucionalidade dessa delegação. E então aqui acho que está praticamente sanado, mas fica registrado aqui que de fato a gente apoiava essa supressão do artigo 59. Perfeito. E aí, por fim, este artigo nós não mencionamos na última reunião, foi uma adição mais recente que a comissão aqui de redação trouxe para o posicionamento, mas é porque ele também tem, acho que tem alguns traços do que justificou nosso pedido de exclusão do artigo 59, que é também uma obrigação de aquisição de créditos de carbono, na verdade, por entidades seguradoras e de previdência, com um percentual ali que agora mudou, né, com a nova minuta de PL, manteve esse artigo, mas mudou o percentual. Antes eu acho que era 1%, agora virou 0,1, 0,01, alguma coisa assim. Alguém fez algum comentário? Também foi retirada a obrigação para entidades de previdência privada, não foi isso? Ah, certo. Teve ajuste nessa cláusula nesse artigo para, de alguma forma, limitar aqui o tamanho dessa obrigação e talvez, enfim, limitar aí os atores envolvidos. Eu não vou saber exatamente qual foi o texto agora, mas acho que a nossa recomendação era muito mais do mérito desta obrigação estar aqui, né, nesta lei do SBCE, e também desta forma, né, uma obrigação de aquisição de créditos de carbono, especificamente para esse setor, né, e principalmente créditos de carbono do mercado voluntário, sem nenhum tipo de orientação, de qualificação do que sejam esses créditos, de se criar um processo para que essa obrigação seja cumprida, né? E trazendo aí uma situação de insegurança jurídica e exposição de riscos a esses atores que estão simplesmente comprando créditos de carbono sem nenhum tipo de critério, nenhum tipo de, muitas vezes, conhecimento, né, técnico para isso, porque, de fato, a gente sabe que não é tão trivial assim simplesmente impor uma obrigação de comprar créditos de carbono do mercado voluntário, né? Existem créditos de diversos tipos e com todo um escrutínio necessário acerca da integridade desses créditos. Então, nos parece que esse tipo de
em posição assim não atende nenhuma finalidade, inclusive a finalidade prevista aí pela resolução CMN 4993, que é de fazer com que essas entidades apliquem recursos voltados à sustentabilidade ambiental, né? Então, não necessariamente comprar créditos de carbono vai assegurar a sustentabilidade ambiental, seria necessário haver uma regulação maior em torno de que créditos são esses e em que condições isso seria feito. E aqui nos parece que não é o lugar para isso e também não faz sentido que isso aconteça exclusivamente, talvez, com esse setor. Então, nos pareceu estranha essa disposição e, de fato, existe uma emenda à votação hoje que pede a exclusão desse artigo também. Então, enfim, se prosseguir aí, eventualmente nossa recomendação seria acatada. Mas também aqui é muito por coerência com o que nós já discutimos, de que esse é um dispositivo estranho ao SBCE, e ele, enfim, não tem uma justificativa, né, de finalidade aqui que seja substancial em relação à promoção da sustentabilidade ambiental ou da mitigação da mudança do clima. Perfeito. Aqui temos que aguardar realmente o final, né, dessa discussão no Congresso. Bom, com isso a gente encerra a discussão do documento. Eu gostaria de submeter mais uma vez, né, aqui uma última oportunidade de haver alguma sugestão, última nunca, porque sempre através do grupo de WhatsApp estamos abertos, né? Isso é o Brasil. Estamos sempre abertos à participação a qualquer tempo e hora. Mas queríamos virar realmente essa página. Eu creio que o trabalho da comissão foi excelente. Gostaria mais uma vez de parabenizar e queria saber se podemos aprovar o conteúdo, né? Quer dizer, a forma, como obviamente haverá ajuste de redação, etc., em função do que sair do Congresso, para termos já um acúmulo, né? Um primeiro nível, né, de consenso sobre o trabalho, sobre o nosso posicionamento e, obviamente, aí o próximo ponto de pauta vamos discutir como fazer isso, né, da forma mais apropriada em termos de contribuição para o fórum, se posicionar e divulgar perante a sociedade a nossa posição. Estamos todos de acordo a respeito do documento? Permaneçam como estão, se estão de acordo. Caso queiram colocar mais alguma coisa. Ok. Muito obrigado, então, pela colaboração. Temos, então, pouco menos da metade da reunião já passou. Vamos, em seguida, para os 2 próximos pontos de pauta. Gustavo, é rápido o que você vai falar, talvez seja mais... O outro ponto, né, dos encaminhamentos é uma história que não vai terminar hoje, né? Então, talvez seja melhor a gente tratar do ponto da taxonomia primeiro. Então, passo a palavra para o Gustavo. Isso. Bom, obrigado, Emílio. Não, acho que é bem rápido, né? Bom, não sei se todos estão sabendo, mas uma das coisas que o Brasil quer apresentar lá em Baku é a taxonomia, né? Ano passado, na COP28, ela foi, de certa forma, lançada, né? Depois, na sequência, esse ano, a gente teve o começo do grupo de trabalho que estava desenvolvendo a taxonomia e tal, interministerial, e isso é enfim, tem obviamente, né, vários lobbies ali tentando, como aconteceu na União Europeia, né, onde inclusive gás entrou, nuclear também, coisa assim. E agora tem uma pressão, bom, nuclear, enfim, é net zero, a gente pode discutir, não vou entrar nesse debate agora. Mas
o que eu ouvi hoje de manhã do pessoal do planejamento é que o lobby do gás está lá com força, pressionando para eles incluírem o gás. Eu acho que seria oportuno, né, a gente talvez considerar uma manifestação, especialmente à luz da ciência recente, né? Tem uma pesquisa muito interessante da Brown University publicada esse ano, que mostra que o gás, esse gás, né, que é liquefeito e depois regasificado, e que é o gás que a gente está planejando importar e que sai lá de shale dos Estados Unidos, ele tem emissões fugitivas de metano que levam a níveis de potencial de aquecimento superiores até mesmo ao carvão, o que é, né, absurdo. A indústria sempre considerava que os vazamentos eram marginais, e realmente eles são marginais em relação ao volume total de gás, mas eles são absolutamente não marginais em termos de impactos, né, em aquecimento global. Então, enfim, se vocês quiserem, eu posso até compartilhar essa pesquisa, esse paper que está publicado na Energy and Engineering Journal, e, que é assustador. E a gente sabe que esse gás, né, essa pressão do gás no Brasil está muito em função dessa política dos exportadores de shale, inclusive com apoio, né, de parte de oficiais do governo americano, de criar uma demanda para esse gás em outros países, né? Então, hoje a gente tem mais gás no mundo aí do que tem demanda. O gás, em alguns momentos, né, chega a, a níveis de preços mais baixos, o que faz com que o gás de shale, que é mais caro do que o gás do Catar ou do Kuwait, né, seja pouco competitivo. Então, os Estados Unidos estão efetivamente empurrando para geração de demanda para esse gás deles, que é um gás absolutamente. Assim, se a gente ainda estivesse planejando, né, pegar o nosso gás aqui com gasoduto e tal, ele tem bem menos vazamento, mas esse é realmente assim um negócio assustador. Ok. Bom, o Shigeo pediu a palavra, mas antes disso, seria bom, Gustavo, você compartilhar esse texto, né? Pode Na mandar mão aqui, só um segundinho. no grupo de WhatsApp. A Ruth depois pode postar lá nos documentos de referência do Drive, por favor. E eu já tinha lido sobre isso. Realmente há uma subestimativa das emissões fugitivas do processo de fracking, né? Então, com isso, também já se sabe que mesmo nas plataformas há uma subestimativa, porque as companhias de petróleo elas reportam o venting, o flaring, ou seja, o que elas queimam na tocha e o que é liberado direto de gás para a atmosfera, muitas vezes em conjunto, e há também muita tocha nas plataformas que visa justamente queimar o gás que escapa, e pelo menos aí não sai metano, sai CO2, que é 28 vezes menos importante para o aquecimento global. Mas imagens de satélite, uma outra pesquisa também dos Estados Unidos mostrou que é assustador o número de tochas apagadas. Ou seja, na verdade, o que é computado como estava queimando o gás e transformando o metano em CO2, na verdade não está acontecendo. Então está sendo liberado o próprio gás que não é aproveitado pela indústria, com 28 vezes mais poder de aquecimento global. Então a subestimativa realmente é um fato. Isso não há como negar. Agora, certamente, mesmo o gás natural no Brasil como transição, também teria que ser olhado com cuidado, obviamente,
Não, certamente não para gerar energia elétrica na base com termoelétricas, mesmo em ciclo combinado, com um fator de capacidade de 70% do ano, não faria sentido. Já temos leilões para termoelétricas a gás ajudarem no pico da demanda, devido à geração intermitente ter aumentado a importância, mas com fatores de capacidade muito menores. A Espanha fez todo um programa obrigando o retrofit, né? Temos aqui companhias privadas de geração de energia elétrica que são subsidiárias de empresas espanholas, não há nenhuma dificuldade técnica em fazer isso. Então, há questionamentos sobre como num país como o Brasil, se o gás pode ser visto realmente como transição. Ele pode contribuir para a transição, mas em condições muito específicas, muito bem especificadas. Então, essa questão que o Gustavo traz é importante e acho que é interessante o fórum se manifestar. Agora, temos que saber, ver também aí com o Sérgio, se o fórum em algum momento tem assento, tem voz, ou tem a forma de participar nisso. Se há algum tipo de consulta pública, eu creio que há uma consulta pública sobre a taxonomia, não sei se já fechou o prazo. O Gustavo talvez pode informar um pouco sobre isso, e qual seria a forma que a gente poderia se manifestar, quando essa decisão, como essa decisão já está muito próxima, eu creio que essa consulta já deve ter encerrado. Gustavo, você pode esclarecer? Pelo que eu me lembro que conversei com a Cristina Reis a última vez. Desculpa. Não, Não, então, eu preciso até me atualizar sobre isso, mas teve uma primeira consulta pública ano passado, isso. e essa consulta pública, na verdade, ela não era da taxonomia em si, mas era do processo de criação da taxonomia. E agora tinha uma segunda consulta pública, que é essa que eu estou tentando É recuperar isso também que eu não estou a par. Vamos apurar as isso minhas notas, direitinho. mas eles iam abrir uma segunda. E aí eu não sei se vai ser depois desse lançamento, já tendo uma lista, né, de o que é sustentável ou não. Eu acho que sim. Eu tenho aqui eu tô procurando meus documentos, porque eu tenho o roadmap que eles lançaram. E se todos quiserem falar, enquanto isso eu procuro aqui e, Perfeito. e projeto. Cheguei eu. Ah, Em primeiro lugar, eu acho que, se possível, o fórum tem que se manifestar para excluir o gás de qualquer taxonomia. Eu acho que é o fim da picada. Eu tomaria cuidado com esse artigo, Gustavo, para não comparar isso com carvão, não explicitar essa comparação com carvão por causa do peso do lobby do carvão aqui no Brasil. Então, dizer que o gás é horroroso, dizer que ele é pior que o carvão, eu tomaria cuidado para não abrir brecha em cima de brecha desse lobby que a gente conhece, câmbio. Melhor deixar o carvão afastado. Basicamente, vamos então prosseguir, talvez passar para o outro ponto. Alguém mais quer se manifestar sobre esse ponto de pauta? Enquanto isso, a gente pode abrir essa segunda frente de trabalho aqui da Câmara. Estou com a mão levantada. Desculpe, Branco. Pode ir. Obrigada. Não, é porque na taxonomia, um pouco na linha do que o Ceroa já falou, referente a outro artigo, mas assim, a questão da intensidade. A gente sabe, como o próprio Gustavo mencionou, que gás natural tem, o Emílio falou, digo, tem vários fatores de emissão diferentes, tem situações. A minha preocupação é que dentro da taxonomia, que é justamente o lugar em que se procura identificar e classificar várias coisas, itens, produtos, enfim, que são importantes para uma série de operações. Se a gente coloca tudo no mesmo saco, se você não empobrece e começa
porque todo mundo sabe que a transição energética ela não é uma coisa fácil, ela é complexa, envolve vários combustíveis que têm características completamente diferentes. A gente viu isso com etanol, todos os etanóis não são iguais, todas as condições de produção de fotovoltaica não são iguais. Quer dizer, matar essa complexidade em nome de é do mal e é do bem, eu não sei se na taxonomia isso seria um lugar adequado. Eu acho que tem que ter essa preocupação. Câmbio. Ok. Emílio, eu Não, também estava com a mão levantada. Está me surpreendendo, a gente está sendo surpreendido pela taxonomia. Entendeu? Eu acho que esse debate não vai acabar agora, né? Não pode ser. Eu também não acredito que o único problema seja o gás, né? Então, algo. Aí o Sérgio pode dizer quando é o papel do fórum para palpitar sobre esse assunto e se essa Câmara, mas que realmente esse é um assunto importante, sem dúvida alguma, haja visto que a experiência da Comunidade Europeia, né? Eu não estou vendo aqui se tem mais alguém com a mãozinha levantada, eu não consegui levantar Vai a lá, minha mão Sérgio, aqui. depois eu faço o update aqui só do projeto. Desculpa, que eu estou Eu peguei olhando os aqui documentos. num celular muito pequenininho, não estou conseguindo ver tudo. Mas olha, só comentando aí sobre esse ponto, a ideia, a arquitetura do fórum está sendo pensada para ter conexões diretas das câmaras temáticas com os pontos focais no governo, principalmente dentro do SIM. O fórum tem assento no SIM, o fórum e a Rede Clima têm assentos no SIM, juntamente com os 22 ministérios, então a gente está realmente inserido no SIM. Nesse momento foi criado, né, desse último decreto presidencial agora, em junho, o SIM foi aperfeiçoado e se criou lá um ambiente também para representações de estados, municípios e sociedade civil, onde o fórum vai coordenar. Está sendo feita uma portaria, alguma coisa nesse sentido para formalizar isso nos próximos dias e a ideia é que o fórum coordene. Portanto, a gente está com um espaço muito consistente dentro do SIM para fazer os encaminhamentos. O que precisaria agora seria a gente conversar, integrar as ações das câmaras. O primeiro ponto é cada câmara tem um documento de diretrizes, né? Aquela ideia, né, Emílio, de cada câmara e reunindo consensos estratégicos, coisas assim realmente relevantes, vai criando um documento que é dinâmico, que vai sendo aperfeiçoado a cada consenso que surja. Então, esse documento ele vira uma referência do posicionamento daquela Câmara temática, e a ideia é que cada Câmara, com seu respectivo documento, se integre em discussões integrando diversos eixos. Exemplo, esse tema, taxonomia, está na Câmara de Finanças Sustentáveis, que está sendo coordenada pela Linda Murasawa. Então, a minha recomendação era vocês trocarem ideias com a Linda, ver o que está sendo pensado lá, e a gente provocar o Ministério da Fazenda para indicar um ponto focal para discutir esse assunto com o fórum. E aí a gente cria uma agenda permanente de construção, porque é um processo que não vai parar nunca, né? A consulta, a última informação que eu tive é que ia até o final de outubro, então deve ter terminado essa consulta pública, até porque o governo agora precisa preparar alguma coisa para apresentar na COP lá do Azerbaijão. Então, eu imagino que esse processo agora está interno no governo, mas tem esse canal direto de participação. Então, a minha sugestão seria essa, Emílio, um alinhamento com Linda para ver como é que Linda está interagindo lá com o Ministério da Fazenda sobre esse aspecto, e fazer uma pauta conjunta de articulação, e aí a gente solicita formalmente, né, que o Ministério da Fazenda indique alguém do Ministério para tratar desse assunto diretamente, que a ideia é a gente está o tempo todo provocando, apresentando sugestões, enfim, discutindo temas relevantes com os diversos ministérios, inclusive com canal direto, e, ao mesmo tempo, sendo também um espaço para encaminhar para a sociedade o que o governo está discutindo, que muitas vezes é um auxílio muito bom para o governo, né? Antes do governo fazer certos movimentos, ele consultar uma Câmara como essa aqui, que é, puxa, super qualificada, representativa, né?
e que tem uma postura profissional confiável, que dá para você, inclusive, fazer discussões ainda reservadas para se avaliar certos pontos antes de fazer uma grande consulta pública. Portanto, eu sugiro que a gente caminhe nesse modelo, que é um modelo que o Fórum está buscando. É claro que é muito difícil, a gente tem se esforçado muito, mas está avançando, e essa Câmara aqui é realmente um grande exemplo desse avanço. Obrigado. Perfeito. Eu vou conversar com a Linda imediatamente após aqui a reunião, ainda hoje, e depois posso ver também como articular com a Câmara de Finanças Sustentáveis, né? E outras câmaras técnicas, e verificar qual pode ser o nosso papel para colaborar nesse sentido. Emílio, Sim. ó, não sei se Gustavo, subiu aí o Alexandre, timeline. só um minuto, vamos ver aqui o que o Gustavo está apresentando do roadmap. Esse aqui é o cronograma que foi divulgado em setembro do ano passado e que está sendo seguido aparentemente até agora, né? Eles soltaram esse cronograma atualizado em relação ao documento original quando eles lançaram a consulta pública. E é o que eu disse, a consulta pública acabou não sendo da taxonomia em si, mas sim desse plano de ação, né? Que é o documento anterior. Esse plano de ação gerou essa versão lá de novembro, que foi lá apresentada, né, lançado como a taxonomia na COP28. E daí, esse ano, né, até agora, até outubro, teve esse grupo de trabalho interno do governo, com alguns ministérios, que estava desenvolvendo a taxonomia. Acho que é um dos GTs ali que foi criado a partir do SIM, coordenado lá pela Fazenda. E se vocês notarem, não tem a previsão de uma consulta pública sobre a taxonomia em si. Na verdade, né, consultou-se sobre o plano de ação, mas não sobre a taxonomia, sequer a previsão dela. E o que está indicado justamente, né, a exposição, diálogo, capacitação, essas estratégias de letramento, e aí até novembro de 2024, e em novembro, ali durante a COP, a publicação da taxonomia em si e a aplicação dela a partir de janeiro de 2026. Mas o que me preocupa é exatamente não ter um processo de consulta sobre a taxonomia em si, né? E aí fica Sim, daquele argumento de que foi feita uma consulta pública. Só não se entrou no mérito de que a consulta não foi sobre o objeto em si, sim sobre o processo. o plano de ação não prevê nenhum tipo de detalhe sobre essa estratégia de letramento. Esse diálogo é com quem? E quem está Não, sendo capacitado? não. Eu vou mandar os documentos também lá para o grupo, e o plano de ação também, mas também infelizmente não tem nada, ao contrário. Gustavo, agora eu acho que houve uma consulta pública específica de taxonomia. Depois a gente confirma isso, mas eu acho que houve até outubro uma consulta específica. É bom a gente depois confirmar isso, mas de certa maneira, enfim, já passou, temos que olhar para frente agora, né? Ok. Mais algum ponto? Não vejo Não mais. passou ainda, não, né, Sérgio? Não, Tem que outubro, né? impedir o gás de passar. Claro, Senão. claro. Não, eu estou falando da consulta. A consulta já passou. Agora a gente vê como interfere no processo daqui para frente, né? Não, sim, mas a consulta que foi feita foi do plano de ação, não foi feita a consulta sobre taxonomia. Isso eu posso, assim, pelo menos se ela foi, não tem absolutamente nenhuma menção em nenhum sistema de consultas públicas do governo federal. Então ela foi Foi feita A minha divulgado. Eu vi, lembrança também sem é ser essa. A minha publicada. lembrança também é essa. foi divulgado isso. Eu não sei se realmente aconteceu, mas foi divulgado. Eu nem sei se a consulta que foi feita já foi sintetizada e discutida sobre o plano de ação. Bom, pessoal, vamos confirmar isso. De qualquer forma, nós tínhamos no nosso documento aqui de plano de trabalho, né, dessa Câmara Técnica, privilegiado nesse primeiro momento, até dezembro, a discussão do SBCE. Para o ano que vem, poderemos incluir esse ponto também. Isso na próxima reunião será um dos pontos de pauta. Pensem desde já sobre sugestões
de pontos de temas de trabalho para a Câmara Técnica no ano que vem. Já teremos maior clareza sobre a questão da lei do SBCE. Taxonomia, certamente, tem a ver com o tema dessa Câmara Técnica, também, assim como o da Câmara Técnica de Finanças Sustentáveis e de outras. A ideia é que as câmaras trabalhem construtivamente e colaborem, né, como falou o Sérgio. Então, podemos ver como seria a nossa contribuição nesse sentido, mas parece, evidentemente, um tema importante a ser tratado aqui nessa Câmara Técnica. Bem, temos meia hora para tratar do último ponto de pauta, encaminhamentos desse documento, em função dos vários cenários que podem acontecer aí com a tramitação do projeto de lei hoje no Congresso, a partir de 11 horas, está em pauta no Senado, e depois, se for aprovado, irá para a Câmara. Então, quem gostaria de se manifestar adicionalmente sobre o que já falamos sobre isso? Qual é a pergunta, Emílio? Desculpem. Encaminhamentos de como tratar o nosso documento, né, de como eventualmente encaminhá-lo, né, que ajustes adicionais poderíamos fazer em função não sobre o documento, mas na forma de encaminhamento. O que estava combinado anteriormente era, naturalmente, encaminhar para a coordenação do fórum, certo? E, inclusive, na coordenação nacional do fórum, temos outras câmaras técnicas. Eu creio que o que a gente pode fazer é, uma vez feitos esses ajustes de redação em função do que ocorrer no Congresso, seguir esse encaminhamento, enviar para o Sérgio, as demais câmaras temáticas. E aí, Sérgio, não sei como você quer tratar isso, faz uma plenária do fórum, ou se manda para os coordenadores, cada câmara, discutir e verificar se tem alguma contribuição ainda a fazer um texto de todo o fórum, ou se pega aquele documento e é endossado também pelas outras câmaras, e como que a gente encaminharia, né, para dos GTTs, né? A ideia era o Grupo Técnico Transitório do SIM, Grupo Técnico Temporário do SIM, que criado sobre o mercado, receber esse nosso insumo. Emílio, antes que o Sérgio responda, porque eu aproveito e faço uma observação, porque ele vai poder reagir, que só ele poderia fazer isso. Nós estamos trabalhando com um cenário que a gente não vai mandar nada enquanto está sendo discutido nas casas, né? Porque uma possibilidade era você lançar esse insumo, esse subsídio agora, já que está havendo um debate, tá? Se você passar por esse processo todo, que é de validação, concordo plenamente, mas a gente vai, quando chegar lá, nós não temos nenhuma influência. Isso é uma opção. A gente tem que ter claro qual é a nossa estratégia, só isso. Não, o que eu estou falando é que não vamos mandar nada enquanto o Senado não acabar. Por quê? Porque o Senado pode acabar hoje. Sim, mas espera aí, a gente pode mandar agora, hoje, fazer um esforço de mandar alguma coisa, versão preliminar, alguma coisa, e já chega na casa, já manda para os gabinetes, sei lá. Eu estou só perguntando, se for essa a decisão, tudo bem, deve ter uma argumentação para fazer isso. Mas deve ter uma argumentação também para dizer, vamos fazer uma coisa bem expedita agora, já mandamos, porque essa conversa no Senado vai demorar e depois pode ir para a Câmara, então a gente entra dentro do processo.
Ou não, a gente tem que caminhar o executivo que vai saber Ok, como fazer essa é isso. uma outra possibilidade. Alexandre e Gustavo, depois a gente deixa o Sérgio. Emílio, obrigado. Eu vou na mesma linha do Ronaldo. Eu sei que eu estou discordando bastante do Ronaldo hoje, acho que é a Lua, mas aqui eu concordo plenamente. Eu acho que você conseguiu um esforço hercúleo de conseguir aqui acordo entre atores que divergem muito. Então, realmente, eu te parabenizo pelo processo. E, obviamente, a equipe que está junto, foi super bacana o esforço. E acho que tem que divulgar. Isso aí, quanto antes divulgar, melhor, porque você se coloca, o fórum, como ator no debate. Né? Então, eu acho que, para mim, resolveu aqui, já manda, tá indo para votar, já manda lá e fala, olha, o fórum tem relevância, tem uma proposta, né, uma discussão importante e a gente quer fazer parte dela. Então, quanto antes, melhor. Obrigado. Eu, ao contrário do Ale, geralmente concordo com o Ronaldo. E aqui também veio fazer coro. Ah, que acho que a Câmara tem né, pode, uma vez que já está aqui, tem um consenso, acho que a Câmara poderia já enviar isso, acho que é tempestivamente oportuno fazê-lo. E se o pleno do fórum também endossar, no futuro também envia-se do pleno do fórum. Mas acho que a gente pode enviar enquanto Câmara, né? Dado que até agora acho que ninguém se manifestou e queria parabenizar a equipe. Eu já tinha revisado o documento também outro dia com cuidado e achei assim perfeito. Parabéns a todos e todas os redatores aí que fizeram um trabalho de excelente qualidade. Ok. Bom, dado o clamor das massas, pedi para o Sérgio se manifestar se há possibilidade de a gente fazer um esforço de reportagem. Eu resisti a algumas possibilidades em vista ao regulamento desse nosso, e respeitando o regulamento da nossa Câmara Temática, mas havia possibilidade, através de ex-ministros, mandar para a presidência do Senado, enfim, várias formas de fazer chegar versões preliminares do texto no Teatro das Operações. Mas agora que já temos um consenso, eu sugiro que a gente trate esse documento já como algo que possa ser divulgado, certo? Se for possível de influenciar politicamente alguma decisão, então, tanto melhor. Mas, caso não seja possível, a gente faz um ajuste para futuramente ter uma manifestação oficial do Fórum sobre um projeto de lei já aprovado na Câmara e fica como sugestões para regulamentação. Mais alguma colocação a respeito? Ou passamos para o Sérgio? Sérgio. Não, perfeito. Eu acho que é isso. Se o documento está pronto, a gente podia seguir esse roteiro que nós usamos no documento para o presidente, né, na carta aberta ao presidente Lula em relação à MDC. Eu acho que o procedimento seria, Emílio, a Câmara informa aquele colegiado de coordenadores, que está sendo a plenária do fórum está sendo esse colegiado, né? Porque o decreto que formalizou esse pleno do fórum ele está totalmente desatualizado e a gente pediu ao presidente que esperasse um pouco a gente recompor o fórum, definir toda essa estrutura e depois fazer a renovação. Então, basicamente, hoje, as coordenações de cada Câmara temática compõem esse pleno aí do fórum. Então, a minha sugestão seria encaminhar um documento, esse documento é referendado nesse conjunto, que é uma coisa rápida, e em seguida se encaminha como um documento oficial do fórum, né? Não só da Câmara temática, e faz esse envio, inclusive destacando a Câmara temática, como um documento da Câmara temática aprovado, referendado pelo fórum. Acho que podia ser, acho que é muito importante tentar ainda, é claro que é muito difícil, mas tentar influenciar nesse processo, na tramitação entre as duas casas legislativas. Eu imagino que vai para a Câmara ainda o texto,
Então, certamente mudança não vai ser tão fácil, mas pelo menos se tenta, se coloca e ganha aí um espaço também para o tema ser debatido publicamente, né? E depois desse processo, eu acho que seria outra rodada avaliando a lei final que vai sair desse processo e, a partir disso, fazer os retoques no documento, atualizando de acordo com o que for aprovado, e aí a gente encaminharia para o presidente, que, na verdade, só poderia ou vetar, ou seja, a gente sugerir vetos, ou já trabalhar com a regulamentação, né? Não teria como ali mexer no texto mais, senão teria que voltar para o Congresso e certamente isso seria uma complicação, até porque eu imagino que a agenda é aprovar rapidamente isso, né? Para ainda ter discurso na COP lá de Baku. Bem, essa é a minha sugestão de encaminhamento, Emílio. Perfeito. Eu creio que podemos seguir dessa forma. Mais alguma manifestação sobre esse ponto? Então, assim que terminar a reunião, eu encaminho formalmente o documento para a coordenação nacional e, Sérgio, você dá o tratamento, então, devido, né, para a gente agilizar e a gente já pode ir acionando nossos contatos para fazer esse documento chegar em quem possa influenciar no processo. Perfeito. Aproveitando, voltando só um ponto aí da taxonomia, eu convidei Linda, que muito rapidamente se conectou, já está aqui, a Linda Murasawa, e acho que ela poderia dar um informe sobre isso, que é sobre a taxonomia, Linda. A discussão era como a gente, de certa maneira, interagir com o governo em relação à taxonomia. Então, surgiu a dúvida se a consulta pública tinha sido realizada especificamente em relação à taxonomia e quais seriam agora os passos para a gente, de certa maneira, interagir. E como você está coordenando a Câmara que trata desse assunto, foi ótimo aqui você ter entrado, que aí já dá um informe rápido e responde aí as dúvidas dos integrantes dessa Câmara. Obrigado, Linda. Bom dia a todos, né? Só podia entrar agora, professor Emílio, porque eu estava numa outra chamada. Mas em relação à taxonomia, a gente teve uma consulta pública em setembro de 2023 e até outubro. Foi uma consulta pública meio assim, vapt-vupt, não sei por que eles deixaram tão pouco tempo. A desculpa foi o ano passado em relação a apresentar na COP, né, do ano passado, mas o que não aconteceu, e tem um planejamento de ser apresentado na COP deste ano, a taxonomia brasileira. Como já foi feita a consulta pública, né, vocês sabem melhor do que eu que, uma vez que feche esse processo, é muito difícil da gente fazer qualquer tipo de recomendação ou tentativa de alteração, mas eu acredito que o governo depois deva descer um pouco mais nas características técnicas, né, das taxonomias ali. O documento da taxonomia, se vocês acessarem o que existe hoje, ele fala amplamente de quais os setores que eles vão olhar, a questão da sustentabilidade, por que selecionou determinados setores, a questão da necessidade de se olhar a agricultura, etc, etc. É um documento que tem bastante justificativas das escolhas de determinados setores, mas em termos financeiros, propriamente dito, não foi desenhada uma taxonomia, né? Porque uma taxonomia, na realidade, no jargão financeiro, a gente coloca lá o use of proceeds, e não tem um use of proceeds detalhado dentro da taxonomia. Ele fala assim, olha, você tem que olhar questões de gás de efeito estufa, tal, ele dá um macro, né? Mas dentro de uma taxonomia, por exemplo, se ele vai falar sobre financiamentos, né, teria que estar alinhado com, por exemplo, em termos de bonds, com a ICMA, né, o International Capital Markets Association, de forma que você não se desarmonie com os padrões internacionais de mercado. E coisas que eles até citam vagamente, mas não entra nisso. Então, por isso eu acredito que deve haver
Tentei até falar rapidamente com a Aloysio, mas eu não consegui ter respostas. Então, deve estar tendo ainda discussões internas, do qual é difícil, Sérgio, parte que eu já comentei com você, é difícil acessar o governo para discutir essas coisas. Eles têm lá seus comitês, mas não querem abrir para terceiros, quando eles resolvem só discutir internamente, e a gente tem que acompanhar mais externamente, né? Tipo, vai ter uma consulta, vai ter isso, ou eventualmente, em algum momento, quando você encontra alguém do governo, numa reunião do G20 lá para discutir algum ponto, mas tirando isso, a interação, né, sendo bastante franca em relação à Câmara Técnica de Finanças, já falei para o Sérgio, eu falei assim, é uma Câmara que não tem feito muita coisa por falta, não é da minha boa vontade, mas assim, é por falta de não ter interações adequadas até para gerar uma atividade suficiente para o fórum. Então, é isso, assim, resumidamente sobre taxonomia, é isso que está acontecendo, assim, quem for a Baku, tenta depois passar para nós o que o governo vai apresentar, né? Se você me permite, Emílio, só para encaminhar esse ponto, eu acho que a gente pode utilizar os canais que a gente tem hoje formais para isso, né? Elaborar um documento e encaminharemos ao ministro Haddad, e depois tem que ter uma resposta do Ministério, né? Podemos encaminhar isso pelo SIM, ou podemos encaminhar diretamente ao Ministério da Fazenda. Eu acho que isso pode quebrar essa dificuldade, sabe, Linda? Que a gente também não apresentou ainda documentos mais estruturados. A gente estava ali nas articulações, querendo sugerir, participar e tal, mas note, tá aqui o exemplo de Branca, né? Onde o fórum participou formalmente, houve assim um resultado muito positivo, né? Branca representou o fórum na atualização da PNMC e foi assim um processo, né, Branca, muito consistente, com um espaço adequado ali, meio corrido naquela confusão toda, o fórum ainda se estruturando, mas deu resultado. Então, eu acho que a gente precisa agora criar os fatos para fazer os encaminhamentos, porque a gente estava realmente sem ainda, né, documentos, digamos assim, mais formais, mais oficiais, mais representativos. Mas fica já o compromisso para a gente preparar isso, encaminhar, manda formalmente e fica cobrando até criar essa conexão. Tá ótimo, Sérgio, agradeço aí, porque eu acho que essa questão dos financiamentos, né, de uma forma geral, que vai ser agora, inclusive, em Baku, teoricamente, deveria ter o posicionamento de quais os mecanismos financeiros que seriam tratados, né? Eu não vejo essa discussão sendo feita em nenhum lugar, não é só aqui no Brasil, não é privilégio brasileiro, não estou vendo isso em nenhum lugar. Está todo mundo muito mais preocupado com a reação, né, da indústria de oil and gas lá em Baku do que efetivamente discutir mecanismo financeiro. E também é uma coisa estranha, assim, como é que você discute um mecanismo financeiro sem a presença dos agentes financeiros, né? Porque para você discutir um mecanismo financeiro, você tem que estar ali tendo a tratativa, né? Um típico exemplo o ano passado foi se discutido o projeto de fundos de perdas e danos, né? Até agora não há nenhuma discussão sobre a implementação do mecanismo em si. Então, critérios de elegibilidade, acesso, quem vai fazer essa gestão, que recursos serão utilizados, se será um fundo preventivo no sentido de detectar países de mais vulnerabilidade e utilização para evitar perdas e danos, ou será só um fundo para reativo, né? Aconteceu o dano e aí sim você acessa o fundo, quer dizer, é um fundo que foi falado, todo mundo comemorou ano passado, mas até agora não houve também nenhuma discussão. Havia uma expectativa de se tratar esse fundo nesse ano em Baku, ninguém falou absolutamente nada. O governo brasileiro está levando uma proposta que é o Tropical Forest Forever lá, o Fund,
que a ideia é buscar recursos de países ricos, internalizar aqui e você repassar isso de uma forma não filantrópica e sim reembolsável, cujos retornos eventualmente voltam àqueles que façam um fundo. Então, ainda também não está claro o que é esse Tropical Forest Forever. E também a própria PL, né? Porque essa questão do mercado de crédito carbono também não está muito claro ainda no país. E agora, em Cali, começa a surgir um outro instrumento financeiro que foi o crédito da biodiversidade. O crédito da biodiversidade está sendo aceito, inclusive, melhor por várias multilaterais. Então, o que pode estar acontecendo é que a discussão acabe sendo focada e a tentativa é que junte questões da biodiversidade com o clima. Então, tem muita coisa sendo correndo em paralelo. As reuniões do G20, nós discutimos muitas questões sobre a ausência de recursos na adaptação, e também como atrair, então, e criar mecanismos para a adaptação propriamente dita, e que também se debateu várias coisas, mas não se chegou a nenhuma conclusão. Tem duas mãozinhas levantadas, aí eu não sei quem Exato. levantou primeiro. Alexandre primeiro, depois o Gustavo. O Gustavo estava na frente. Ah, desculpe, Gustavo primeiro. Tanto faz. Não, acho que Linda, bom, primeiro obrigado aí pela atualização lá da Câmara de Finanças. Acho que isso confirma, né, a nossa preocupação aqui da não realização da consulta sobre a taxonomia em si, né, uma vez que a consulta do ano passado ela foi sobre o plano de ação, e como a Linda bem colocou, né, que isso não se constitui numa taxonomia em si, mas sim num documento de intenções, né, eu diria. E quem se debruçar sobre o documento vai ver que, na verdade, é, o documento tem, acho que, 3 páginas que fala dos setores. Todo o resto das 80, 60 páginas e tal é um trololó de apresentação, falando do processo, falando do que vai ser feito, adorando a pílula e tal, mas de substância técnica, Não tem efetivamente, nada. você tem 3 páginas. Energia, se constitui em uma coluna de 1 página e meia, e é absolutamente genérico. Agora, Linda, só por que né, pedimos e agradecemos muito sua presença tempestiva aqui, é porque inteligência vinda do Ministério do Planejamento indica que agora para a COP eles vão apresentar já alguma coisa mais robusta, e é isso que a gente não sabe o que é, porque isso, Pois ao é, contrário do plano de ação, não foi para consulta pública, não foi. e que o lobby do gás estaria pesadamente atuando ali, e que várias partes do governo já estariam submetidas à inclusão do gás. E o pessoal do planejamento está muito preocupado, porque eles estão num esforço muito sério de análise, inclusive da questão fiscal, subsídios, né? E como você sabe, né, bem, os combustíveis para fósseis, né? Apesar do nome gás natural, né? Ele é um gás de origem fóssil. E os subsídios para fósseis são um dos nossos grandes buracos fiscais, né? Que engolindo aí de 1 a 2% do PIB brasileiro. ah, e a gente transicionar, né, acelerar a transição, abriria um espaço fiscal enorme para o governo fazer os investimentos que precisa, inclusive na transição. Então, eles estão muito preocupados, porque isso, inclusive no trabalho que estão fazendo lá para a ministra Tebet, né, nessa proposta, inclusive de corte de gastos e tudo mais, uma das revisões é a revisão dos subsídios, né, que no total chegam a Exato. quase 5% do PIB brasileiro, sendo que 1 a 2% ali, dependendo do ano, para fósseis. Então, eles ficaram muito assustados, conversaram comigo e eu trouxe essa questão aqui para o fórum. E aí, para encaminhamento, o que eu ia propor, talvez, dada a emergência da questão, é se a gente não poderia montar uma força-tarefa entre as duas CTs, para redigir um documento tempestivo. E dado que a gente não conhece o teor, eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso, obviamente É, não, né, não entrar no mérito, mesmo porque o mérito a gente não tem a informação robusta, mas indicar a necessidade de um processo de consulta sobre essa taxonomia em si, dado que o que foi consultado lá atrás foi o plano de ação e não a taxonomia. E aí acho que exato. a gente, né, faz de uma forma muito tranquila,
ah, né? Já que a gente não vê, não tem como a gente criticar aquilo que a gente não viu oficialmente, mas pedindo Esse é justamente um que ponto isso crítico. seja fruto também de um processo de consulta com a sociedade brasileira. Câmbio. Perfeito. Gustavo, eu concordo Depois 100% com você, viu? Porque realmente, assim, a tentativa era de tentar, quando eles colocaram aquela consulta, eu tentei, inclusive, contato com o governo, para ver a que profundidade isso chegaria. E, assim, as respostas foram as mais evasivas. Não, a gente vai fazer, vai melhorar, vai não sei o quê, vai consultar. E nós já estamos em novembro, né? Um ano depois já, e até agora não apareceu nada. E aí a notícia é de que, tipo assim, nós vamos apresentar a taxonomia brasileira na COP de 24. Eu falei, como assim? O que vocês vão apresentar, né? eu creio que o Renato colocou no chat, né, se era para incluir também a CT de transição energética. Eu acho que no momento não temos tempo. A COP começa segunda-feira que vem. O que seria importante seria simplesmente solicitar a consulta pública. Não há sentido, vai contra todo o discurso desse governo, fazer um lançamento sem um processo de consulta sobre o conteúdo, né? Então, efetivamente, se houver espaço para ter uma consulta pública, não for feito um lançamento prematuro, ou que seja feito, mas que depois isso possa ser retomado e reformado até a COP30 em Belém, aí sim, depois de todo um processo de consulta na sociedade, que aí, obviamente, também a CT de transição energética, as várias CTs do fórum podem participar. Alexandre, depois Ronaldo. Vocês já falaram por mim, eu passo para o Ronaldo. Obrigado. Valeu, Alexandre. Ronaldo. Mostrando mais uma vez o alinhamento com o Gustavo, concordo plenamente com o que ele falou. Mas eu acredito que esse governo não vai fazer isso. O que ele provavelmente vai fazer, isso tem que se checar, né? Ele vai dizer que tem uma proposta e vai colocar em consulta pública. Acho que isso que ele vai levar para a COP. A gente chegou aqui a um texto e a gente vai colocar em consulta pública, ele agrada lá a audiência internacional e dá um start no processo. Acho que seria o melhor encaminhamento, né? Ele não vai deixar de levar para a COP isso. Ok, então, concretamente, como fazer chegar ao Ministério do Planejamento que vai conduzindo esse processo, vem conduzindo esse processo, essa demanda do fórum que haja uma consulta pública sobre o conteúdo da taxonomia. Emílio, tem mais alguém inscrito? Não. Não. Então, já respondendo sua pergunta, e acho que há uma sintonia aqui do que Ronaldo, Gustavo, Alexandre e a própria Linda falaram, né? Eu acho que a gente deveria redigir a proposta do Gustavo, eu concordo, redigir um documento, na verdade uma consulta, né? Uma carta, um ofício do fórum consultando o Ministério em que pé está essa situação, o que é que foi feito, como vai ser o processo de consulta pública, porque eu acho que, como o Ronaldo falou, certamente lá em Baku vai ser um anúncio genérico da coisa, né? Não vai se apresentar um documento detalhado, eu imagino, né? Como foi no ano passado, o TFF aí, foi a ideia do plano Florestas para Sempre e tal, aliás, até hoje ainda não tem isso muito consolidado, está ainda em construção, né? Eu acho que é mais uma notícia, né, do ponto de vista que o Brasil está cuidando disso, mas sem ainda entrar em detalhe. Então, a minha sugestão seria as duas câmaras elaborarem exatamente a proposta do Gustavo, elaborarem um documento, né, no sentido de uma consulta ao Ministério da Fazenda, e a gente encaminha ao ministro Haddad rapidamente. Perfeito. Ok. Então, creio que não temos mais ninguém inscrito. Solicitar, então, rapidamente que o Gustavo, rapidamente, em conjunto com a Linda, preparem esse ofício, mandem para o Sérgio, né? E, com isso, já temos aí o envolvimento das nossas câmaras, tendo
a solicitação de uma consulta pública formalmente pelo fórum, depois poderemos envolver outras câmaras do fórum também no processo, caso realmente haja essa consulta pública, como esperamos. Então, E talvez, Emílio, agregar também a Rosana Santos, né? transição energética. Isso, que aí fortalece ainda mais esse O Renato conteúdo. lembrou aqui, assim, perfeito, isso mesmo. Renato lembrou, exatamente. Muito bem, então só me resta agradecer a todas e a todos, foi realmente um prazer ter essa reunião aqui, conseguimos fechar esse documento e vamos tentar continuar esse processo. Qualquer momento, pelo grupo de WhatsApp, contribuições são bem-vindas, textos, opiniões, sugestões e encaminhamentos. E vamos dar continuidade aí com a coordenação do fórum para fazer esse documento chegar nas mãos devidas o mais rápido possível. Muito obrigado. Abraço. A próxima Um reunião abraço, de boa noite. dezembro, primeira semana Obrigada. de dezembro, novamente, estamos marcados segunda-feira às 11 horas, é o nosso horário habitual, para que todos possam participar na primeira segunda-feira de dezembro, e o link será enviado na reunião na semana anterior. Obrigado. Obrigada, Obrigado. até Bom mais. dia a Tchau, todos. tchau. Tchau, tchau. Tenha um bom dia. Abraço a todos e a todas. Tchau, Bom dia, gente. Bom Deus. dia. Tchau, Tchau. tchau.